Opa, fala galerinha, beleza? Vamos aqui comentar sobre a aula de ontem. Ontem à noite nós falamos sobre das pessoas naturais, né? Está previsto no Código Civil aquela matéria que é bem teórica, mas eu passei a, a ler com vocês em sala de aula os artigos, né? Começamos do artigo 1º, levamos uma aula bem tranquila, conversamos bastante e paramos no artigo 10. Nós não avançamos mais do que isso, porque surgiram muitas perguntas, muitas curiosidades sobre a questões de assuntos, inclusive particulares. Teve o BO do Antônio, que nós conversamos, né, Antônio? Resolvemos o BO do Antônio, aí depois resolvemos também o BO da Thalita, conversamos sobre as dúvidas que eles tiveram com relação a situações particulares ou de conhecidos, né? E incluímos essa questão da matéria dentro dos programas para poder dar uma ilustrada no nosso comentário. E como eu sempre falo para vocês, nunca vamos ter pressa para esgotar essa ementa, porque com a nossa parceria aí com o Instagram, com o YouTube, com um grupo de WhatsApp, a gente consegue gravar um material, cumprir a nossa ementa, colocar à disposição de vocês aí, vocês fazerem as perguntas que tiverem que fazer, mas o importante é sair um conteúdo bem amarrado, tá? Então eu destaco para vocês aí essa planilha, essa tabela, né? Essa tabela fala da parte geral, que é a nossa matéria, que é das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos. Sobre fatos jurídicos nós conversamos, né, sobre a questão teórica, mas não lemos nada sobre os artigos previstos no Código Civil, mas pelo menos nós sabemos que fato jurídico não depende da ação humana, né? Não depende de ação humana e são eventos naturais. Então, esses são os fatos jurídicos. Lógico que dentro de uma questão de fato jurídico no estricto senso, né, considerando a interpretação mais restrita, a gente consegue identificar uma relação de negócio jurídico que tem a presença da motivação humana, da força humana dentro do fato jurídico, e aí no momento certo a gente vai esclarecer. Mas a ideia nossa de hoje é falar sobre essa parte bem inicial do Código Civil, que é falar de personalidade e capacidade. Então, nós fizemos um mapa mental na sala de aula, onde nós colocamos os tópicos para bater o olho e valer, e olhar, e valer do conhecimento daquilo que a gente vai estudar. Nós lemos ali o seguinte: o artigo 1º fala: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Beleza, isso aí todos nós já sabemos. Artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. E aí a gente começa a entrar numa discussão, né, doutrinária com relação a nascimento com vida. Eu vou ler agora esse trecho que eu deixei destacado na imagem para vocês, para a gente começar a entrar no nascimento com vida. A pessoa natural adquire a personalidade civil, que é a aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações, com o nascimento, porém nem sempre ela é plenamente capaz para realizar todos os atos da vida civil, que é o casamento, a venda de um imóvel, qualquer outro tipo de relação interpartes ou entre pessoas que necessita-se de assinatura e registro ou autenticação de documentação. Tá? Dessa forma, entenda o seguinte sobre a capacidade. Capacidade de direito, ela que é de gozo, personalidade civil, personalidade jurídica, ocorre quando há o nascimento com vida, que é ilimitado, pois todos que nascem com vida têm. A capacidade de fato, que é o de exercício, capacidade de exercer sozinho os atos da vida civil, em regra, 18 anos. Nós fizemos uma observação sobre isso em sala de aula, a gente vai lembrar aqui para vocês também se recordarem. E quem não participou da aula de ontem, anotem da forma que eu vou falar, que é como se fosse uma memorização sobre essa questão de capacidade. Então, a capacidade de fato, em regra, aos 18 anos, é limitada, pois nem todos têm. E a capacidade civil, que é a plena, capacidade de direito, mais capacidade de fato, tá certo? Agora eu vou voltar na minha leitura, deixando aqui para vocês o artigo 2º do Código Civil, que é a parte bem inicial
da nossa aula aqui, corresponde ao nosso segundo período, tá? E aí a gente vai começar a dar uma detalhada com relação a isso. Então, eu vou voltar a ler na questão polêmica aqui para vocês, que é: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas, aí o doutrinador colocou esse ponto e vírgula e continuou, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, nós temos duas interpretações nesse código, que é na aula presencial eu falei: não pretendo influenciar na linha de raciocínio ou tese de desenvolvimento de vocês, porque isso, na minha opinião, posso estar errado, mas na minha opinião, a forma de interpretação desse artigo vai depender da sua maturidade jurídica. Então, você vai construir, em cima desse caput do artigo, o seu entendimento. Não cabe a mim, na minha opinião, influenciar. Então, o que alguns doutrinadores entendem, tá? Que todas as questões de personalidade civil, né, e jurídica, ela inicia com o nascimento com vida, tá? Alguns doutrinadores entendem que nasceu com vida já passa a exercer a personalidade civil. Outros entendem que a partir da concepção, né, aí esse feto já passa a ter personalidade jurídica. E aí tem aquela discussão de aborto, quem é a favor, quem é contra o aborto, em razão da influência do direito em cima da concepção ou do nascimento, tá? Então, isso vocês construam na cabeça de vocês após adquirir mais maturidade jurídica para poder se posicionar com relação a esse tipo de assunto. Não vou me posicionar porque eu também não quero influenciar a decisão de ninguém. Então, o que o legislador colocou foi: personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Beleza? A ressalva do artigo, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, permite, por exemplo, que o nascituro, o bebê no ventre da mãe, possa receber uma doação ou tenha direito à sucessão hereditária. E aí, daí vocês têm diversos motivos para discutir sobre esse assunto, tá? Então, ele garante ao nascituro a sucessão hereditária. Agora, apenas reforçando, fiquem atentos, pois os examinadores entendem como sinônimo as seguintes expressões: personalidade civil, personalidade jurídica e personalidade. Essa chamada de atenção aqui, quando falo de examinadores, é em questão de prova de concurso público e também nos modelos de prova que eu costumo fazer para a sala de aula, tá? Eu costumo exigir algumas questões de concurso público, então vale a pena analisar: absolutamente incapaz, relativamente incapaz. Duas definições que despencam em prova. Os absolutamente incapazes não podem exercer pessoalmente os atos da vida civil, devendo ser representados, em regra, pelos pais. A falta de representação gera nulidade do ato. Nós falamos sobre ato, que é a movimentação, a motivação do ser humano para a realização de um determinado ato. Isso se chama ato jurídico, que pode surtir efeitos na vida civil de um cidadão. Tá? E esse ato, quando ele é imperfeito, ele gera nulidade. E aí se confirma, né, mais nesse texto da parte final dessa apresentação, quando os pais não representam os absolutamente incapazes, esse ato vai ser nulo. Ele pode ser declarado como nulo. E olha só que interessante, que foi aquilo que eu falei para vocês em sala de aula, que eu recomendo que vocês anotem. E se não anotar, volte o vídeo para poder entrar e deixar isso entrar na cabeça, porque são questões de concurso e também questões de prova na faculdade. Tá? São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente atos da vida civil, os menores de 16 anos. Então, vocês podem colocar aí no papel: menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Tá? Em seguida, eu coloco assim: eu já pulo para o artigo 4º para a gente fechar esse raciocínio sobre absolutamente incapazes,
os incapazes e os capazes. Então, nós sabemos que o absolutamente incapaz é aquele cidadão até 16 anos, ou menores de 16 anos. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Então, nós temos os menores de 16 anos como absolutamente incapazes, se vocês quiserem anotar, tá? E os relativamente incapazes, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Então, nós temos uma faixa intermediária de 16 a 18 como relativamente incapaz, tá? E aí atingiu a maioridade, ele passa a ser capaz, tá? Acima dos 18 anos. Então, pessoal, é isso que vocês devem memorizar. A leitura do artigo 3º, 4º e 5º são leituras importantes que podem cair na prova. Tá certo? Então, vamos avançar aqui o artigo 3º, falamos sobre absolutamente incapaz, nós já anotamos isso. Relativamente incapaz, nós falamos do artigo 4º. Fim da capacidade, da incapacidade que cessa, em regra, com a menoridade que cessa aos 18 anos, então assim a pessoa fica habilitada a praticar todos os atos da vida civil, conforme previsto no artigo 5º, tá? E a cessação da incapacidade, quando completa a maioridade de 18 anos, a cessação das causas de incapacidade, o alcoolismo, após passar tratamento, a emancipação também, ocorre uma antecipação da capacidade plena antes dos 18 anos. Então, a emancipação é um fato que pode antecipar a maioridade do cidadão. Então, com menor de 18 anos, pode exercer, pode ser plenamente capaz para exercer as atividades da vida civil, desde que ele seja emancipado, tá certo? Nós comentamos aí também, na sala de aula, sobre umas questões interessantes que acontecem no nosso dia a dia, tá? A existência, nós chegamos a falar um pouco da parte de direito sucessório, falamos de casamento, que ele cessa com casamento, tá ok. Então, chegamos ali no artigo 6º, que é um artigo também bastante interessante, que fala o seguinte: a existência da pessoa natural termina com a morte, tá? Presume-se esta quanto os ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. O artigo 6º, ele deixa essa mensagem para a gente, e o artigo 7º complementa, falando o seguinte: pode ser declarada a morte presumida sem a decretação da ausência. Inciso 1, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. 2, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único. Declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotada as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Então, esse tipo de desaparecimento ela só é possível após um processo judicial. E mesmo com a questão do evento morte, nas condições do artigo 7º, inciso 2, desaparecimento em campanha ou como prisioneiro, ou feito como prisioneiro, ela gera direito sucessório, não só pela morte natural, ou a morte de fato, né, quando ela é comprovada, mas a questão do desaparecimento ou do cidadão ter sido feito prisioneiro cumprindo as regras do artigo 7º, inciso 2, também se considera o direito sucessório. Havia uma questão dessa para a gente debater em sala de aula, e aí nós fomos muito felizes nesse debate, tá? Então, pessoal, serão registrados obrigatoriamente no artigo 9º. Esse artigo 9º é importante, ó. Serão registrados em registro público, inciso 1, nascimento, casamento e óbito. Nós falamos sobre a questão de mudança de natureza jurídica em sala de aula, não sei se vocês lembram. Toda pessoa que nasce, obrigatoriamente, ela tem que ser registrada, tá? Gera-se a certidão de nascimento. Falamos do CPF, da importância do CPF e do link entre os sistemas, tá? Da Receita Federal e principalmente do CPF com e-notariado. E aí nós conversamos se nós temos que registrar casamento e colocamos uma situação lá de exemplo falando do divórcio, né? Quando uma pessoa
casa, ela precisa da documentação de certidão de nascimento e registro geral, que é o RG, para poder elaborar a certidão de casamento. Após o casamento acontecer, seja homologado, o estado civil da pessoa muda, então a natureza jurídica muda, deixa de ser solteira, passa a ser casada. Na eventualidade de um divórcio, o estado jurídico também muda. Então, essa certidão de casamento ela vai ser averbada. Caso haja menor de idade, esse divórcio é feito judicialmente. E caso não haja menor de idade ou filhos maiores ou não haja filhos, esse divórcio pode ser feito em cartório. Colocamos uma situação de que uma mulher, um homem e uma mulher casaram no cartório de Porto Velho, tá? No estado de Rondônia. A mulher mudou para São Paulo e o homem mudou para o Acre. Então, nós fizemos duas situações para poder entender melhor a questão de registro e averbação. Tá? A averbação é essa que está prevista no artigo 10, foi quando nós encerramos a aula. Então, acumulando essas duas informações, eu passo a explicar para a gente entender melhor. Nossos dois exemplos foram o seguinte, para poder encerrar, já caminhando para o final. Nós já esgotamos aqui essa nossa meta de 10 artigos na aula passada. Nosso exemplo foi o seguinte, um casamento na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, e o divórcio que aconteceu. Só que o casal não oficializou esse divórcio. Ela foi para São Paulo, se separou, e ele foi para o Acre. Na primeira situação, nesse exemplo, a mulher ficou com os 2 filhos, né? Nasceram 2 crianças. Então, a competência para julgar a ação de divórcio e alimentos é a residência das crianças. Eles decidiram, por exemplo, fazer um acordo, uma ação consensual de divórcio e alimentos. Beleza, o processo judicial tramita na comarca de São Paulo. Tá? Isso aí já está esclarecido entre a gente na sala de aula, está comprovado no Código de Processo Civil. E aí, falando de averbação, essa certidão de casamento, esse ofício vai ter que ser direcionado ao cartório onde o casal realizou o ato do casamento para ser averbado e aí voltar para as cidades onde esse senhor e essa senhora está. Tá? Não pode haver o divórcio e os alimentos extrajudicial, porque existem menores envolvidos. Agora, na hipótese, que foi o exemplo 2 que nós discutimos, que é o casamento e a separação do casal sem filhos, aí eles podem fazer esse divórcio sem filhos, tá? Sem partilha e sem filhos, eles fazem pelo sistema do e-notariado. Ele vai no cartório de ofício da cidade dele, no Acre, por exemplo, e ela vai em São Paulo, eles entram numa conferência por videochamada, assinam documentação virtual e aí o divórcio ele é decretado online, de forma online. E através de ofício comunica o cartório onde foi feito o casamento para haver a averbação da certidão de casamento. E o que é a averbação da certidão de casamento prevista no Código Civil, no artigo 10? Tá? Significa fazer uma retificação e a informação do estado novo do que aconteceu aquele documento. Tá? Isso acontece quando o casal se divorcia. Então, na certidão de casamento tem um campo de observações gerais que coloca lá averbação, observação. Averba a certidão de casamento pelo divórcio realizado entre as partes, o processo judicial tal ou em termos de acordo feito em cartório. Tá certo? Então, pessoal, essa é uma síntese do que nós conversamos ontem. Todos sabem do BO do Antônio, que a gente resolveu, que é a separação dos avós dele, que ele queria direcionar, é uma pergunta que não tem nada a ver com a matéria da aula, mas a gente parou para dar atenção para ele e paramos para dar atenção para a Thalita também. E aí tirar essa dúvida de vocês, tá? Uma com relação ao divórcio e a divisão de bens, a partilha de bens de um casal que tem filhos, onde o casal queria deixar esses bens para os filhos maiores, e aí pode-se fazer um documento de usufruto, onde esses filhos podem usar e dispor e gozar desses bens. Vamos supor que são 3 casas, uma casa para cada filho, através de um usufruto, uma declaração de usufruto, tá ok, pode ser feito isso, não tem nenhum impedimento legal. E com relação ao caso da Thalita, sobre a questão de guarda compartilhada,
né? O que muita gente confunde é que a guarda compartilhada tem que compartilhar os filhos, e não é assim. O que se compartilha é a responsabilidade, tá? O lar de referência tem que ser do pai ou da mãe. O que as pessoas acham é que o filho menino fica com o pai, a filha menina fica com a mãe, ou divide um filho para cada um pai e mãe e alterna a visitação na segunda com um, terça com outro, quarta com outro. Não é assim, tá? Então, a guarda compartilhada, ela só é compartilhada com relação à responsabilidade. E esse tipo de guarda é uma pré-determinação, tá? Não tendo nenhuma definição pelo casal, automaticamente, por previsão legal, se adequa à guarda compartilhada, tá certo? Então, muito obrigado aí pela atenção. Até a próxima. Vamos com tudo aí. Qualquer dúvida, postem na comunidade. Na comunidade não, na mensagem do suporte. Quem estiver acompanhando pela comunidade esse vídeo. Quem tiver com dúvida e não estiver na comunidade, pode solicitar o convite aqui através da descrição do vídeo, ou qualquer pergunta, pode colocar na mensagem desse vídeo aqui, que a gente responde, tá ok? Valeu, obrigado, até a próxima e vamos para cima.